Olá, gata garota. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Bom, a gente tem visto que hoje em dia as mulheres elas são cada vez mais protagonistas. São chefes de família, empresárias, trabalhadoras, formadoras de opinião. E com a mudança da dinâmica social, mudam também as necessidades. Essas mulheres buscam agora por habitação, transporte público de qualidade, infraestrutura. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o ministro das Cidades, Jader Filho, que está aqui no Chá de Canela. Bem-vindo, ministro. Obrigada pela presença. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Ana? Eu que agradeço esse convite aqui para a gente conversar aqui nesse tema tão importante, que é o tema das mulheres aqui. Eu estou muito feliz de poder estar aqui no Chá de Canela. Porque isso também faz parte de roda de amigas, então a gente achou importante fazer esse debate. E, ministro, para começar esse assunto, eu quero saber do senhor. O senhor acha que as cidades do Brasil estão preparadas para as mulheres? Deixa eu te falar, Ana, primeiro, eu acho que a gente precisa todo dia estar em busca disso. Nós temos uma tradição no Brasil. Nosso país, culturalmente, sempre foi um país machista. Sim. E a gente precisa quebrar essa coisa tão ruim. Eu acho que cultura a gente tem que fortalecer. Mas a cultura do machismo não pode ser fortalecida no Brasil. E acho que os governos, né, o setor público, precisa incentivar para que ações cada vez mais possam acontecer no sentido de a gente fortalecer a defesa das mulheres, a defesa daquilo que, historicamente, a gente viu se perder ao longo do tempo. Então, eu acho que é um papel muito importante do Estado para que a gente possa fazer com que o machismo e, acima de tudo, que o respeito à mulher possa se proliferar, enfim, pela nossa sociedade. Com certeza. Ministro, a gente sabe que nos espaços de periferias, muitas mulheres habitam nesses espaços, principalmente as mulheres negras, e muitas delas são chefes de família. Como pensar nesses espaços de forma mais digna e segura, né? Nesses espaços de periferia, para as mulheres? Deixa eu lhe falar, Bruna. A gente precisa, primeiro, dar luz às ações que estão sendo feitas pelo país. Eu acho que a gente tem, sim, muitos problemas, mas eu acho que tem muita coisa boa sendo feita nesse país. Nós, lá no Ministério das Cidades, tivemos uma ideia de criar o Prêmio Periferia Viva. Esse prêmio ele surge, primeiro, quando o presidente Lula cria a Secretaria das Periferias, exatamente para que a gente possa fortalecer as periferias brasileiras, para que a gente possa levar os equipamentos públicos, que a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo que mora nas periferias do nosso país. E aí, quando você trata disso, você tem dois momentos. Um, você levar o equipamento, você fazer aquela obra de saneamento, aquela obra de drenagem, você levar a pavimentação, levar água, levar esgoto. Esse é um lado que a gente está fazendo quando a gente cria, dentro do PAC, a iniciativa da urbanização de favelas, que é justamente dotar a favela de uma qualidade de vida para aquele povo que mora lá. Na outra mão, junto com essa ação que está dentro do Ministério da Cidade, você traz também o Prêmio Periferia Viva. Qual é a intenção desse prêmio? É jogar luz, é botar atenção para que exemplos que estão sendo feitos pelo país possam se multiplicar. Então, você vai e premia, como, por exemplo, nós fizemos aqui a primeira reunião, o primeiro passo do Prêmio Periferia Viva foi feito aqui em Belém. Nós fizemos isso no ano passado e depois nós fomos percorrendo todas as regiões do Brasil, divulgando e estimulando para que essas iniciativas possam se multiplicar pelo país. Porque a gente entende, sempre quando a gente olha a gente olha a periferia como um problema. É verdade que existem muitos problemas nas nossas periferias, mas também existem muitas soluções. Tem uma potência muito grande nas nossas periferias. O que você precisa? Você precisa pegar, por exemplo, um exemplo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Tem uma comunidade que nós estamos fazendo exatamente essas duas frentes. Nós selecionamos a comunidade do Capim, que fica lá em João Pessoa. Nós selecionamos as obras de urbanização de favela. Então, a gente vai levar muitas delas pelo país, como, por exemplo, aqui no Ariri Bolonha, também aqui na divisa de Belém com Ananindeua. Por exemplo, nós vamos levar Minha Casa Minha Vida, nós vamos levar pavimentação, nós vamos levar esgoto, nós vamos levar água, nós vamos levar drenagem, nós vamos fazer a canalização, fazer praças, para poder o quê? Para poder urbanizar
da decência, da qualidade de vida para aquele povo que vive naquela comunidade, como vai acontecer em diversas comunidades aqui em Belém. Por exemplo, aqui em Belém vai acontecer no Ariri Bolonha, vai acontecer no Tucunduba e no Canal do Mata Fome. As 3 frentes serão frentes que nós vamos fazer a partir do Ministério das Cidades, a partir do governo do presidente Lula, e isso dentro do Ministério das Cidades, da qual eu estou à frente. Mas não basta a gente só levar a obra de urbanização de favelas. A gente precisa também incentivar as boas práticas que estão acontecendo nas diversas periferias do Brasil. Como eu estava citando para vocês, lá em João Pessoa, a comunidade do Capim. Vou contar a história para vocês. Tradicionalmente, a comunidade do Capim, sempre os governantes, de uma maneira geral, tentavam tirar aquela comunidade de lá, historicamente. E essa comunidade, o que ela fez? A partir de mulheres, de um grupo de mulheres, eles fizeram foi o fortalecimento, foi o inverso. Então foi liderado por mulheres esse levante. Exatamente. Para quê? Para dizer o seguinte, não, nós temos a nossa história, temos que defender a nossa ancestralidade, nós temos que defender a nossa cultura. Para isso, o que elas fizeram? Elas trouxeram a comunidade para perto, para contar a história da comunidade, para fazer o turismo dentro da comunidade do Capim, para fazer ações de gincana com os jovens. E, a partir dos jovens, elas começaram a trazer o quê? O sentido de pertencimento à comunidade do Capim. Então, vejam bem, nós temos, por um lado, nós estamos levando o quê? A infraestrutura. Sim. No outro, nós estamos incentivando para que programas como esse, para que ideias como essa possam se multiplicar pelo país. E essas ideias... O que nós estamos fazendo? Nós estamos pagando os melhores projetos do país. Não é só a gente dar luz, a gente também incentiva. Dando a partir do prêmio Periferia Viva, a gente faz 2 coisas. Premia as boas ações e o outro, a gente bota o quê? Luz, para que, porque, de repente, soluções como aquela que estão acontecendo na comunidade do Capim pode ser o mesmo problema que está acontecendo em outras comunidades. Então, de repente, aquele exemplo ali pode servir para outra comunidade, para outra periferia no país. E é isso que a gente quer fazer a partir do Prêmio Periferia Viva. As pessoas podem participar desse prêmio? Nós vamos lançar, nós fizemos o ano passado, fizemos a primeira premiação. Esse ano nós vamos abrir de novo o edital para que exatamente as pessoas possam se inscrever e a gente possa fazer esse julgamento e premiar as melhores ações no Brasil. E com isso, como eu disse a vocês, se isso possa se multiplicar e incentivar para que mais ações como essa possam estar acontecendo no nosso país. Com certeza. Agora, ministro, o senhor falou, né, da Secretaria Nacional de Periferias, né, que tem toda essa ação do Prêmio da Periferia Viva. Eu queria saber se dentro da Secretaria a gente tem as lideranças femininas também direcionando essas iniciativas. Qual é o papel das mulheres dentro da Secretaria? Existe um papel muito importante, só para você ter uma ideia. Como é que funciona a estrutura do Ministério, né? Você tem em cima, você tem o ministro, embaixo você tem o secretário, embaixo você tem as diretorias. A Júlia é a diretora que cuida exatamente da questão das periferias. Ela é quem faz toda a seleção, ela e a equipe dela, né? Não sendo injusto com o time da Júlia, né? A Júlia e o time dela é quem faz a seleção dos principais projetos de infraestrutura e de urbanização de favelas no país. Exatamente a Júlia, e eu tenho muito orgulho dela estar no meu time lá, porque ela é muito competente, está me ajudando a fazer com que esses projetos, esses programas se multipliquem pelo nosso país. É assim que o presidente Lula mandou e a gente está fazendo. Legal, bacana. Ministro, a gente sabe que, falando de projetos urbanos, muitos deles são pensados a partir da lógica, né, de homens, já que muitos homens ocupam esses espaços. Como mudar essa realidade pensando na lógica das mulheres, pensando nos projetos urbanos a partir da lógica de mulheres? Primeiro, como eu disse, você precisa compreender de que maneira você consegue dar essa, vamos dizer assim, você incentivar para que isso se multiplique, para que isso de fato ocorra na realidade. Uma das ações que eu entendo, por exemplo, o caso do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, Bruna e Ana, é prioritariamente. O contrato é feito com mulheres. Sim. Por quê? Desculpa, com nenhum preconceito aos homens. Mas, vamos lembrar, o programa Minha Casa Minha Vida foi criado lá em 2009. Nós já estamos chegando a 8 milhões de unidades habitacionais, vamos dizer assim, feitas pelo Minha Casa Minha Vida, pelo país. O que está acontecendo? Quando você cria essa, vamos dizer assim, se você tem desde lá de 2009, você já tem uma curva de aprendizado. Sim. E ficou provado que quando o contrato fica na mão das mulheres, quando é feito
para as mulheres, o que você faz? A mulher não se desfaz da casa, ela não vende, porque ela entende que ali é onde ela vai criar a família dela. Lá é um ninho onde ela vai criar os filhos, onde ela vai dar segurança para a família dela. Muitos casos aconteceram no passado que, quando o contrato era assinado com os homens, o que acontecia? O homem se desfazia da casa. Sim. Você está entendendo? Uhum. Então, o que você fazia? Às vezes, ele até não se desfazia oficialmente, mas o que ele fazia? Ele chegava lá, vendia a casa, a pessoa ele saía da casa, a pessoa entrava e a vida seguia. E a família ficava desassistida, voltava para aquela situação anterior. Então, nós aprendemos isso, como, por exemplo, nós aprendemos que não dá mais para você fazer grandes condomínios do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque, historicamente, esses grandes condomínios, o que acabaram acontecendo? Não dá o sentido de pertencimento, não dá o sentido de comunidade. Qual é o grande exemplo do Minha Casa Minha Vida? Qual foram aqueles que deram certo? Foram aqueles menores. Porque as famílias vivem em comunidade, elas cuidam melhor dos seus apartamentos, cuidam melhor dos seus prédios, vivem em comunidade, se defendem, se protegem. Quando você acontece aqueles grandes Minha Casa Minha Vida, como aconteceram de 1.000, 2.000 unidades, o que acaba acontecendo? Muitos deles foram ocupados, por exemplo, pelo crime organizado. Sim, verdade. Porque da noite para o dia você pega e você cria, Bruna e Ana, um novo bairro naquela cidade. Vamos multiplicar 2.000 casas. Da noite para o dia, se a gente multiplicar por 4 pessoas, vamos dizer assim, a média de pessoas que vão morar, são 8.000 pessoas da noite para o dia. Banaque, aqui no Pará, tem 4.200 habitantes. E tem outros municípios aqui no Pará que tem menos de 8.000 habitantes. Então, percebe? Em vez de você estar trazendo uma solução, traz o problema, trazer um novo problema. Problema de segurança pública, um problema de saúde pública, um problema grave para a sociedade. Então, o que nós fizemos? A partir desse aprendizado, nós modificamos e hoje a gente só permite que é um limite dentro de um raio de 1 quilômetro, tenha no máximo 750 unidades, dividido em vários condomínios, no limite desses condomínios até 250 casas, para que exatamente a gente incentive para que isso possa, para que aquelas famílias possam, de fato, viver em comunidade. Agora, ministro, o senhor falou, né, da questão do Minha Casa Minha Vida, que tem priorizado que os contratos sejam feitos né, em nome das mulheres, das chefes de família. Eu queria saber do senhor, que mensagem o senhor, porque, querendo ou não, isso empodera, né, as mulheres, né? Com certeza. Nos valoriza, assim. E eu queria saber que mensagem o senhor acha que essa política passa para essas mulheres que se veem como protagonistas e veem que são priorizadas no programa. Ana e Bruna, primeiro dizer para você que eu venho de uma raiz familiar muito forte em defesa da mulher. A minha mãe sempre, desde muito jovem, a minha mãe sempre mostrou para a gente que essa luta dela em defesa da mulher. A minha mãe foi autora do projeto que cria a Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Ela foi a pessoa que cuidou durante muito tempo, ela ficou como presidente da comissão durante muitos anos. Ela foi, enfim, tem um cargo na mesa que é exatamente para as mulheres, e a minha mãe ficou muito tempo à frente desse cargo. A causa da minha mãe sempre foi a causa em defesa da mulher. Então, isso, para mim, é muito forte. Eu levo isso para os meus filhos. Eu sou um homem que eu tenho essa coisa de ter muitas mulheres, né, perto de mim. Tem a minha mãe, a deputada Elcione, tem a minha mulher, a Laís, que eu amo tanto, tem as minhas filhas, eu tenho 3 filhas. Tenho a Maria Luísa, a Maria Júlia, a Stephanie. Agora, eu comecei muito cedo, né? Então, eu comecei com o pai com 16 anos. Então, agora eu já sou vovô, já. Enfim, quem começa cedo vira vovô cedo também. Então, a Stephanie já tem a Isabela. Então, eu tenho essa coisa das mulheres dentro de mim, é uma coisa muito forte que eu trago do berço, né? Dessa coisa da minha mãe defender muito essa causa. E bacana. Enquanto a gente estiver lá e num governo que defende as mulheres. Sim. Quando o presidente Lula, a luta da primeira-dama, da Janja, é uma luta muito forte também em defesa das mulheres. A Cida, que é a ministra da Mulher. Então, esse governo é um governo que defende, que prioriza a causa feminina e a gente vai continuar lutando, porque eu acho que é isso que o Brasil precisa. São esses exemplos. Sim, com certeza. Sabe? Tem aquela coisa, né, que a gente, enfim, aqui a gente diz, né, enfim, que o poeta fala, e eu vou repetir aqui, né, que são aquela coisa, as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Então, a gente precisa de mais exemplos como esse, por isso que a gente precisa
fazer aquela coisa que cada vez mais unidades habitacionais sejam contratadas em nome das mulheres. A gente precisa cada vez mais incentivar para que o Periferia Viva possa incentivar projetos e programas sociais pelo Brasil que são chefiados por mulheres para as mulheres. A gente precisa que essas políticas públicas, de fato, como a Casa da Mulher, como aqui o governador Helder está fazendo, o Hospital Público da Mulher. Então, quer dizer, a gente fica muito feliz para que ações como essa possam, de fato, transformar a vida delas, que são tão importantes para nós todos. Sim, com O certeza. senhor meio que já respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente sobre de que forma o Ministério vem implementando, né, nessas políticas públicas pensadas a partir dessas necessidades das mulheres. O senhor meio que já falou, né? Não, mas a gente vai continuar fazendo isso, sempre dialogando. Eu me orgulho de ter uma equipe muito competente na frente do lado do Ministério das cidades, são profissionais muito qualificados e gente que tem essa noção, porque aí essa coisa, nós conseguimos montar dentro do Ministério das Cidades um mix, né? Um mix que vai entender a ponta, justamente para ter essa cultura comunitária a partir das periferias, a partir da Secretaria das Periferias, ter um time muito preparado lá na Secretaria de Habitação, que compreende muito essa questão de como a gente vai fazer para que mais habitações possam chegar aqui no país. Só para vocês terem uma ideia, só o Minha Casa Minha Vida, em termos de unidades habitacionais pelo país, são 302 mil novas unidades subsidiadas pelo país. Nós vamos chegar essa semana, no mais tardar na outra semana, nós já vamos chegar, Bruninha, a contratação de mais de 1 milhão de unidades habitacionais contratadas pelo país, dando dignidade para as pessoas poderem, para as mulheres poderem ter onde criar os seus filhos com dignidade. Então é isso que a gente vai continuar trabalhando duro para fazer com que as casas cheguem para o Brasil e, obviamente, cheguem aqui também no estado do Pará. Então a gente fica dizer para você que as nossas políticas públicas a gente vai incentivar cada vez mais. Como eu disse a vocês, o presidente Lula estabeleceu que Minha Casa Minha Vida tinha que entregar, né, tinha que contratar nesses 4 anos 2 milhões de unidades habitacionais. A gente deveria estar chegando na metade da meta no final do ano. A gente deveria estar chegando em dezembro. Sim. Nós já estamos chegando agora em setembro. Então, a gente quer acelerar, porque eu disse para o presidente que nós vamos ultrapassar essa meta de 2 milhões de unidades de adaptação. A gente vai trabalhar duro para isso e, obviamente, nunca esquecendo aqui a minha paixão, que é o meu Pará, que a gente precisa cuidar também aqui das mulheres paraenses também, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala, né, a gente sabe que a gente tem índices altos de violência contra a mulher, né, feminicídio, abusos de todos os tipos. E quando a gente analisa um pouquinho esses casos, a gente vê que isso está muito ligado com a questão da infraestrutura familiar, né? Às vezes essas mulheres não têm para onde ir mesmo, Exato. moram com esses agressores. Então, nesse sentido, a habitação ela se mostra como uma forma de trazer dignidade para essas mulheres, né? De trazer segurança, liberdade também. Ana, isso eu tenho ouvido muito nos discursos do presidente, né? Ele dizer assim, né? Fala dele muito firme, que a mulher ela não tem que estar com o marido pelo prato de comida, pelo prato de feijão, como ele diz. Ele não tem que estar lá, se mendigando o carinho, mendigando o afeto, mendigando o amor. Ela tem que estar lá se o companheiro dela for um companheiro que a ame, que a trate com respeito. E quando a gente dá a questão da propriedade, dá para a mulher, aquela coisa, se o cara maltratar ela, se o cara não for um bom marido, ela vai botar o cara para correr de casa. Sim. Ela tem essa autoridade, porque o contrato isso é aí. dela. Sim. E se o cara não quiser sair, ela vai lá na delegacia da mulher e a polícia vai tirar aquele cara de lá de dentro. É isso que a gente tem que fazer. Então, a gente está empoderando as mulheres exatamente para isso. Sim. Que ela vai estar com o cara se o cara tratar ela bem. Ela vai estar com o marido dela se o companheiro dela tratar ela bem. E é isso que a gente tem que fazer. Mas, obviamente, para isso você precisa trazer coisas reais, né? Como, por exemplo, isso que eu estou citando a vocês. Sim. Se você bota o contrato no nome dela, quem é que vai ter que sair de casa? É o cara. Se pisar fora da linha, rasga. Fora. É Bota pra sal fora. já. Agora, Ministro, para descontrair um pouquinho, porque o Chá de Canela é roda de amigas. O senhor roda aí pelas cidades do Pará. Me fale um pouquinho agora sobre música, dança. Qual é o estilo que o senhor mais gosta de escutar? Música paraense, dançar? Bruno, eu vou falar para você a verdade. eu sou de uma família que adora dançar. Ótimo, a gente gosta de saber disso. A minha mãe não aceitou que nenhum filho dela não soubesse dançar. Eu quero dizer para você o seguinte, ela é capaz de puxar a orelha da gente se a gente não soubesse dançar.
Então tinha duas coisas que ela exigia, que a gente, primeiro, olha, você tem que aprender, tem que estudar, estudar. E dançar. Tem que também dançar. Então ela pegava lá e me botava para dançar o forró. Ela que me ensinou a dançar o carimbó, né? Enfim, então eu adoro música de uma maneira geral. Adoro ouvir carimbó, adoro ouvir tudo. Eu sou muito musical. Música para mim é uma coisa muito presente dentro de mim. Agora, assim, curioso, assim, eu vou falar para vocês, assim, o que está muito na minha cabeça nesse momento, todo mundo sabe, né? Estamos no período eleitoral, né? Sim. Então, o que está na minha cabeça nesse momento agora é um monte de música, um monte de jingle, e um monte de candidato na minha cabeça, tal, tá cheia a minha cabeça de músicas aí, enfim. Mas eu vou falar honestamente para vocês, assim, se pegar aqui meu Spotify aqui, eu mesmo faço as minhas playlists. Se vocês quiserem subir lá, tá lá o meu nome lá, então eu faço playlist também. A gente vai procurar. Quero dizer para vocês também que eu toco. Olha! Adoro. Toca o quê, ministro? Eu sei, faço direitinho lá, eu invento o DJ lá, eu sou meio DJ. Olha, legal. Sério, não tô brincando não, viu? Depois eu mostro pra vocês aí. Se vocês Olha, quiserem, essa vocês nova botam aqui, versão. bota, faço aqui, mostro pra vocês aqui. Adoro tocar, enfim. Mas eu não vou mentir assim pra vocês, assim, eu gosto de tudo, assim. Eu gosto de ouvir de tudo, assim. Acho que a única coisa que eu não gosto muito assim é aquela coisa de heavy metal. Assim. Sim. Eu nunca gostei de heavy metal. Assim, Aquela música nervosa, né? Não, isso me deixa angustiado. Assim, Sim, mas, eu lhe entendo. Mas de resto, assim, eu gosto de ouvir E tudo. o rock doido, ministro? Assim, eu gosto de rock doido, assim, de vez em quando, pra dar uma animada. Eu gosto. Assim, né? Tem muito jingle que tá aí na onda do rock doido, né? Aquele assim. brega mais... Sim. mais não, eu tô falando pra acelerado. você, assim, eu acho que é muito engraçado essa nossa questão cultural. Sim. Muito forte na gente, no paraense, né? E o paraense se orgulha muito disso, né? Que bom. Eu digo assim, né? Quando eu vou nas rodas lá, que o pessoal fala assim, por exemplo, essa semana agora, né? Tinha um pessoal apresentando lá uma cachaça de Minas, né? Aquela coisa famosa, aquela de Salinas e tal, aquela coisa toda. Eu não vou mentir para vocês assim, eu não sou muito da cachaça, não gosto muito não. Mas eu primeiro começaram a falar de cachaça, não sei o que, vocês já provaram a cachaça de jambu? Pois é, essa... Duvido que vocês tenham alguma coisa parecida com a nossa cachaça de jambu. Alguém fala de um prato típico. Vocês já comeram maniçoba? Já comeram pato no tucupi? A gente se orgulha o muito, tacacá? Então, da música, da nossa tem comida, repertório. das nossas tradições, a gente defende muito essa coisa do paraense, né? Muito forte na nossa. Então, obviamente, comigo não podia ser diferente. Então, eu não vou mentir para vocês, não. Eu adoro dançar. Vou falar para vocês, não pode ser um carimbózinho começar a tocar, eu já estou mexendo já o quadrinho já. Agora, ministro, o senhor falando aí dessas viagens, a gente tem acompanhado o seu Instagram, né? O senhor viaja muito pelo interior do Pará, pelo Brasil todo. E eu queria saber do senhor, já teve alguma situação, algum perrengue que o senhor passou numa viagem, alguma coisa inusitada, assim? Envolvendo alguma cidade? Teve. Algo engraçado? Conta pra gente, ministro. Sim. Vou falar para vocês, né? Eu tenho ido muito ao Rio Grande do Sul, né? Enfim, confesso a vocês assim que é uma coisa que me marcou muito essas minhas idas ao Rio Grande do Sul, diante do sofrimento daquelas pessoas. Sim. E eu botei muito a minha equipe muito para trabalhar muito duro, né? Para que a gente pudesse... Assim, eu vou contar para vocês. Eu fui a uma cidade próxima de Porto Alegre e eu fui recebido pela comunidade lá. As pessoas muito tristes, né, vendo aquilo. E aí eu decidi que eu acho que eu precisava levar a minha equipe, porque, eu vou falar para vocês, melhor do que a gente ouvir, a gente precisa ver. Então eu peguei todo... E eu sabia que a gente tinha necessidade de correr com aquelas casas, para aquelas famílias. E se a gente fosse esperar a burocracia, isso não ia acontecer tão cedo. Então eu disse, não, eu vou pegar o meu pessoal e vou levar para lá. E aquilo impactou, chocou todos nós. Chocou muito mesmo, sabe? Com certeza. Eu confesso a vocês assim, sabe? Eu me senti... Sabe aqueles filmes de apocalipse? Sim. Foi como eu me senti. E aí eu saí caminhando por uma rua e as casas, sabe? Fora do lugar, casas de madeira, assim, absolutamente arrancadas pela enxurrada. Meu Deus. E colocadas assim, sabe? Você sai, a casa está aqui e ela é sacada e é jogada no meio da rua. É até difícil da gente imaginar, né? É muito, por isso que eu estou falando. Não adiantava, eu tinha que levar o meu time lá. Sim. E aí eu botei, pedi, poxa, alguém tem aqui aquelas galochas? Assim, não, eu quero ir lá no meio da lama, eu quero ir lá ver. E eu fui lá andar. E aí eu confesso para vocês que eu saí muito tocado com aquilo. Assim. Teve alguns dias, sabe, que eu fiquei sonhando sequenciadamente à noite, eu sonhava com aquilo. Porque de fato era uma imagem de apocalipse mesmo, assim, na sua essência. Não tinha uma pessoa,
tudo sujo, era, sabe, roupas, enfim, era um negócio horroroso, sabe? Ainda mais aquele clima cinzento, né? Exatamente, Isso muito me tocou profundamente. E aí eu saí de lá e voltei, fui pro hotel. E aí eu confesso a vocês que eu cheguei, eu nunca imaginei isso, assim. Fui dormir e um frio louco, né? A gente aqui do norte. Acostumado com calor, né? Aqui do norte. A gente é friorento pra caramba, né? Aí eu cheguei lá e aí eu não conseguia dormir. E eu, sabe aquela coisa meio dormindo acordado, sonhando, dormindo acordado, aquela coisa. E eu me tremendo. Chegou uma determinada hora, era tanto frio. Eu fui, peguei, eu disse, não tinha. Aí eu liguei na recepção, ninguém me atendeu, era de madrugada. E aí eu cheguei e eu disse, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu fui, peguei assim, tirei o pijama, botei um monte de aquelas camisas de frio, botei calça jeans, botei meia para poder dormir, porque era um frio. Então, assim, eu posso dizer assim, o perrengue mais assim que eu me lembro assim foi frio, né? esse frio louco que eu passei e essa diversidade do Brasil, né? Enquanto a gente está nos 40 graus aqui, você está no friozão lá nesse nosso Brasil, enfim, esse assim, que eu me lembro assim, mas daqui pro final aqui eu vou lembrar de outro perrengue aqui que eu tenha passado aqui. Por isso que a gente fala dos Brasis, né? Porque são muito diferentes assim as regiões. E ministro, trazendo um pouquinho mais para nossa realidade aqui de Belém, Belém vai ser dia COP, né? Ano que vem, já foi, tá tudo certo. E quando teve esse anúncio, Belém recebeu uma enxurrada de críticas, né? Assim, questionamentos, né? E questionamentos da capacidade hoteleira, da questão da segurança, da infraestrutura. E eu queria saber, o senhor acha que Belém está preparada para a COP 30? Belém não está preparada. Belém está se preparando. E eu acho que o que vai fazer com que Belém esteja preparada é exatamente o que está sendo feito. Essa coisa, né, dessa união de forças, né? O governo federal do presidente Lula mandando muitos recursos para que as obras possam ser feitas, para que a dragagem do Porto de Belém possa ser feita, para que os transatlânticos cheguem, para que eles estejam lá, para que aquilo ali serão vários leitos que as pessoas vão poder estar dentro desses navios. Aí alguém vai dizer assim, não, mas isso não existe. Existe sim. Por exemplo, na COP anterior a essa, nós estamos a COP 30, 29, 28, a COP 27. Foi em Sharm el-Sheikh, no Egito. Como era feita a hotelaria em Sharm el-Sheikh, lá no Egito? Era com navios transatlânticos. Então, o governo federal está fazendo a dragagem disso. O governo do estado está fazendo o parque da cidade. A obra está avançadíssima. Quem passa ali vai ver, a obra vai ser entregue em agosto do ano que vem. Você tem lá o Porto Futuro 2, onde já está a obra extremamente avançada. A obra do Porto Futuro 2 já vai ser entregue antes, vai ser entregue, eu não sei se é junho ou se é julho do ano que vem. Você tem os hotéis que já estão sendo feitos. Vai ser feito aqui, próximo também ao Parque da Cidade, próximo aqui ao hangar, vai ser feito o Hotel dos Líderes. As obras já vão iniciar, os hotéis dos líderes, onde os líderes... Porque o nosso grande problema, que foi constatado nos estudos todos que foram feitos pelo governo do estado, pelo governo federal, o que está sendo o problema não era hotelaria. Nós temos muitas vagas de hotéis aqui em Belém e aqui na região metropolitana. O problema é você precisa ter muitas vagas para os líderes, para os presidentes, que é aquela coisa, você tem um nível de hotel, tem que ser AB, aqui lá em cima mesmo, qualidade boa, qualidade de ar. Então, é isso que a gente precisa, na verdade, é incentivar isso. Então, é você buscando quais são essas lacunas que a gente tem, para que a gente possa, obviamente, adotar a nossa cidade da infraestrutura que ela precisa. A nova DOCA, que está sendo feita em parceria do governo federal com o governo do estado. Então, são essas ações que nós temos que fazer. A reforma que vai ser feita no aeroporto de Belém. Então, as ações estão sendo feitas, que a gente precisa não perder o foco. Sim. É que a gente tem que, obviamente, as obras têm que andar num ritmo acelerado para que a gente possa, até novembro do ano que vem, estar entregando essas obras, que, para mim, o principal, Ana e Bruna, é o legado que vai ficar para Belém. Sim, claro. A transformação dessa cidade. Todos os equipamentos públicos, os equipamentos estão sendo feitos para a COP. Mas esses equipamentos porque vai ser usado para a COP em 2 semanas e vai ficar como um legado para a nossa cidade, para nós, para a gente se utilizar. As pessoas quem vem para a COP vai utilizar o Parque da Cidade por 2 semanas.
mas que as nossas famílias, a gente vai poder levar os nossos filhos, as nossas famílias, para passear lá no Parque da Cidade, lá no Porto Futuro 2, lá na Nova Doca. Por exemplo, nós vamos, a partir de agora, Belém vai poder estar entrando na rota dos transatlânticos. Por quê? Sim. Os transatlânticos já vêm a Belém. Mas onde é que eles ficam? Eles ficam lá no Porto de Coraci. E tem que descer. Exatamente. E tem que descer de barquinho. Sim. Agora não. Com a dragagem, os transatlânticos vão poder. A gente vai poder entrar na rota dos transatlânticos, trazendo mais emprego, trazendo turistas para a nossa cidade. Então é isso que a gente precisa. Agora, de fato, a gente tem que ter foco. As obras não podem atrasar para que a gente entregue, mas se as obras estiverem todas elas sendo entregues antes da COP, a gente vai fazer a COP mais maravilhosa de todas. Com Porque certeza. eu vou perguntar a vocês, todo mundo fala da Amazônia. Quer falar da Amazônia lá de Dubai? Quer falar da Amazônia lá de Baku? Sim. Não tem lógica, Tem que trazer a discussão para cá. Tem que trazer para cá. Claro. Quer dizer, se a gente quer falar de meio ambiente, vai falar lá onde não tem uma árvore. Sim, lá em Dubai. Deserto. Eu fui lá em Dubai, não tinha uma árvore. As árvores deles eram aquelas árvores artificiais. Né? Como assim? É quer ver árvore, quer ver rio, quer ver natureza, quer ver o nosso ecossistema, tem que vir para cá. É aqui que os líderes têm que vir. Primeiro, para eles poderem entender que existem duas Amazônias. Tem a Amazônia da floresta, mas tem a Amazônia da cidade. Sim. E os amazônidas, os mais de 28 milhões de amazônidas brasileiros, vivem, na sua maioria, nas cidades. É por isso que o presidente Lula criou o Ministério das Cidades e é por isso que a gente precisa trazer infraestrutura para melhorar a qualidade de vida do público, do povo, nas cidades. Com certeza. É isso, menino. E o senhor acha que as obras vão ficar prontas até o final? Eu acredito. Primeiro, eu naturalmente sou um otimista. Acredito muito. Estou muito entusiasmado, Ana, porque eu acho que... Eu vou perguntar uma coisa a você. Você vai se recordar disso. Lá atrás, lembra quando a gente ficou super triste quando a Copa não veio, com a Copa do Mundo não veio para cá? Sim, sim. Acho que todo paraense lembra, né, dessa Exatamente. perda que a gente teve. Você recorda disso? Lembro. Você lembra a transformação que aconteceu nas cidades onde a Copa aconteceu? Com certeza. Você lembra o que aconteceu com o Rio de Janeiro, quando a Olimpíadas Sim. aconteceu lá? Isso é uma oportunidade de ouro para todos nós. Exato. Claro. A gente precisa agarrar isso. Esses investimentos, na sua maioria, Bruna e Ana, só estão vindo por conta da Copa. Sim. E você já Com imaginou? certeza. O mundo inteiro vai falar de Belém Exato. durante 2 semanas. Toda semana a gente fala de COP aqui, porque a gente sempre entrevista um artista e a gente percebe isso também na área cultural, né? Que as Isso. coisas vão mudar em vários aspectos. Muitos Os aspectos. olhares. Todas as áreas, Em né, todas estão as áreas, sentindo. porque os olhares vão ficar voltados, já estão voltados. Já né? estão voltados. O mundo está falando de Belém. O mundo está falando da Amazônia. Quer dizer, esses grandes eventos que vão acontecer aqui estão acontecendo por quê? Porque a COP vai Exato, acontecer aqui. claro. Então, eu acho que a gente vai ter, eu não tenho dúvida alguma, para nós vai ser transformador. Nós vamos ter 2 momentos, para Belém e para a região metropolitana e para o Pará. Vai ser o momento antes da COP e o momento de Belém. Da É um nossa, marco, né? Um Sim. marco histórico, depois da COP. Isso eu não tenho dúvida disso. Daí eu sempre lutei lá em Brasília, conversando. Quando as pessoas todas tinham desconfiança se a gente tinha capacidade de fazer, eu brigava com todo mundo lá. Dizia assim, nós vamos fazer e vocês vão ter orgulho do que a gente vai fazer. A gente vai ser transformador. E a gente vai poder mostrar para o mundo que existe sim solução. Mas a gente tem que parar de conversa e partir para a ação. As grandes economias do mundo precisam entender que o tempo, a gente não pode mais perder nenhum dia nessa luta. A gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. E eu acho que um grande momento para a gente discutir isso vai ser na COP, em novembro do ano que vem. É isso, no final vai estar tudo certo. A gente só tem a ganhar, né? Com certeza. certeza. Todas as áreas. Ministro, quero lhe Já agradecer. estamos ganhando. Já estamos ganhando. Já estamos ganhando. É verdade, a gente tem visto isso aqui todos os dias. Ministro, quero lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua presença Já aqui acabou? no Chat Canela. É porque a nossa conversa é bem rapidinha mesmo. Mas se o senhor quiser, a gente vai, acabou. vai Se tiver algum seguindo. furo para dar pro chá de canela. Já acabou. Ah, não. Ministro, o senhor tem algo exclusivo para contar aqui no Chá de Canela? Nos conte, antes da gente encerrar. Então, olha, deixa eu dizer para vocês o seguinte. A gente vai... vou dizer para vocês, eu estou muito feliz. Estou passando, sabe... Vocês sabem, a Bruna
trabalhou comigo Verdade. durante um bom tempo. Sim. Sempre, enfim, fui jornalista a vida inteira. E aí decidi ir para o setor público agora. Estou muito feliz. Mas mais realizado eu estou com o que a gente tem feito, lutando lá em Brasília para que os recursos venham para cá, para o nosso estado. Só para vocês terem uma ideia, só na seleção do PAC são mais de 2,7 bilhões de reais para o estado do Pará em obras de saneamento, em obras de esgotamento sanitário, água, de mobilidade urbana, de renovação de frota, de levando água para as áreas rurais do nosso estado, com a urbanização de favelas, como eu disse aqui para vocês, e tantas outras áreas. Na área de drenagem, na contenção de encostas, para que acidentes como aconteceram lá no Rio Grande do Sul não venham a acontecer aqui no estado. São as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, são mais de 20 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. São os financiamentos para o Brasil que a gente tem feito, batendo recordes atrás de recordes. Só para vocês terem uma ideia, em 2022, foram financiados no Brasil 381 mil unidades habitacionais. Em 2023, foram selecionados 492 mil unidades habitacionais. Esse ano nós vamos ultrapassar 650 mil novas unidades habitacionais financiadas pela Minha Casa Minha Vida. Então, o que a gente está fazendo é uma transformação. Eu me orgulho muito de poder estar ajudando o meu estado para que a gente possa fazer com que essas obras cheguem para melhorar a qualidade de vida do povo das nossas cidades. Então, dizer para vocês que eu estou sempre à disposição de vocês. Adorei o papo. Obrigada. Que bom. Muito legal, tá bom? Sempre que vocês quiserem, me convidem, tá? Não vamos me deixar assim muito tempo na geladeira. Não, nem pensar. Não vamos deixar na geladeira muito tempo, não. Eu quero voltar aqui, trazendo mais novidades aqui para que a gente pode estar falando de mulheres, a gente pode estar falando desse tema tão legal. E parabéns aqui pela iniciativa de vocês e a todo o Grupo Liberal. Que bom, obrigada, ministro, pela presença, pelo papo. Quando chegar mais próximo da COP, a gente Vamos, chama de novo, a gente vamos, conversa de novo com certeza. sobre isso. Bom, a gente agradece também, né, além do ministro, toda a equipe que foi muito solícita com a gente agradece ao Grupo Liberal, que exibe nossos episódios tanto no YouTube quanto no LibPlay, e os nossos parceiros, né, Bruna? É isso mesmo, a Lu Rezec, que nos veste, e a Sueli Semijoias. Muito obrigada e até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.